A Electric vai reduzir a conta de energia do seu condomínio e para saber como, acesse a Electric Energia, você não se arrependerá. Alô, síndicos de Goiás, bata um papo com os caras da Electric e você não se arrependerá. A Electric Energia. No 18, vem 1, 2, 18, valendo! Saideira Podcast no ar, mais um episódio, mais uma noite etílica. Ao meu lado ele, Davi Barbosa, que tá conferindo alguma coisa no chão. Fala, André Rodrigues, tudo bem? Estourou muito agora, você viu, né? Foi, eu percebi, o pessoal deu um grau, fiquei reclamando que o meu microfone estava baixo. Sabe o que eu acabei de reparar? Que o tem que, cara? Uns tacos aqui embaixo, ó. Tem da mesa de sinuca, cara, irmão. não sabia, achei que era meio de enfeite isso daqui. É isso aí, aproveita você que está assistindo esse vídeo agora, já se inscreve lá no canal, que isso é muito importante pra gente. Se não quiser ligar a notificação, não tem problema algum, o que vale é você assistir o vídeo e também, claro, se inscrever, certo, André? Certíssimo, meu querido Davi, e hoje conosco, rapaz, Esse radialista, é lenda, hein? cervejeiro, DJ. DJ, amante à moda antiga e meu irmão Henrique Augusto. Fala, Henriquetinho, como é que tá? Aí sim, hein? Boa, mano! E aí? Fala! É, meu amigo, estamos Boa. aqui, né? Temos que aqui. Tem muita coisa pra falar hoje. Bastante. Coisa boa, né? Logicamente. Não tenho Logicamente. dúvida. Inclusive, falando em coisa boa, já vamos fazer esse merchan aqui, Henrique? Sim. Por gentileza. Isso aqui é líquido sagrado, né? A gente tá tomando um chopp, uma cerveja artesanal daqui de Goiânia, de um grande amigo meu chamado Henrique Augusto. E a gente tá tomando um dos rótulos da Lola, né? Da cervejaria Lola, que é a Touchdown, que é uma New England IPA ou New England IPA. E que é o grande sucesso da Lola, né, cara? Eu tô falando besteira. Essa touchdown, hein, Henrique? Ela é o nosso rótulo de maior vendagem em volume e também em faturamento. A gente já tem a Touchdown há 4 anos e, né, caiu no gosto do pessoal, principalmente a galera que gosta de uma cerveja um pouquinho mais complexa, mais amarga, mais saborosa, mais aromática. E pegou, a galera adora essa cerveja. Lá no pub, então, é a que a gente mais vende junto com a Zoraide, que é a nossa Pale Lager, a nossa Pilsen. Cara, outro dia eu tava numa biboca lá em Aparecida, na casa da... Você não vai falar assim de Aparecida, Não, Aparecida, eu amo Aparecida, irmão, mas eu tava numa biboca assim, porque é longe. Biboca existe em qualquer cidade, em Goiânia, São Paulo, em Buenos Aires, ele em quer passar Escambau. um pano agora. Não, tô falando. Verdade. Cara, eu tava numa biboca, um maluco, André, trazer um show pra você provar. Comprei essa semana, o barril tá aqui, falei, traz aí. Aí ele trouxe touchdown, cara. Tá Você vendo? tá Falou, isso aqui é o melhor que existe, falando dele. mesmo? Aham. Aí sim. Vem cá, antes da gente tirar a roupa, deitar na cama e começar o papo de fato, Delícia, vocês hein? dois já tocaram muito na noite de Goiânia, como DJs? Cara, é muito louco estar falando aqui com o Henrique, porque eu não sei se você que está assistindo, você, André, sabe, o Henrique foi o responsável por me trazer para Goiânia em 2011. Ele é o culpado. Sabia disso? Ele era o coordenador da Rádio Interativa. Que foda. E aí eu vim fazer um teste, né, Henrique? Foi. Fiz o teste e falei, pô, não passei, fui mó mal no teste. Passou 15 dias, os caras vêm pra cá. E aí, então, devo demais a esse cara. Ele sabe disso. Que maravilha. E, cara, a rapaz. gente, desde que eu entrei na rádio, isso foi 2011, a gente tocou bastante nos anos seguintes, né, Henrique? Na noite, fazendo algumas festas, alguns projetos. Tinha um projeto nosso que a gente simulava que estava no ar na rádio, só que fazia isso ao vivo na noite, né? É o Clube FM, Rádio Deck, a gente fez em algumas casas e ia dando nome da casa noturna e colocava o FM na frente. Foi muito legal. Fala aí, Henrique. A gente tocou algumas vezes nesse projeto especificamente e também fora dos projetos. Sim. A noite goiana não é tão grande assim. A gente tem algumas bates, até pelo nosso estilo musical que a gente toca é parecido e uma coisa foi levando a outra. Eu me aposentei praticamente da vida de DJ, discotecário. Na verdade, troquei, né? Uma coisa pela outra. Troquei a vida de cervejeiro. A vida de DJ pela vida de cervejeiro. Pra mim foi inevitável. Depois eu transformei em negócio, assim como eu fiz com a vida de discotecagem. Hoje eu só toco na Lola mesmo, em alguns domingos, tocando só um rolê que a gente tem de house music lá, aos domingos, se chama Sunset Sessions. Mas estou praticamente... Até de festa social, essas coisas. É muito massa, é muito legal, mas é desgastante. Tem que gostar. Demais. Eu vou contar uma história rapidinho manda, aqui, manda, André. manda. Uma vez, cara, eu ia tocar na Diablo. A Diablo, pra quem pegou essa Saudades. época, era uma casa que... Primeiro era uma casa de rock, e aí ela foi mudando, foi tocando pop, hip hop, foi abrindo pra outros estilos.
E eu lembro que a gente marcou uma festa da rádio, lembra disso, Sim. Henrique? A Liquidifica Rock, se não me engano. Liquidifica rock, é verdade. E eu ia tocar na casa na sexta-feira, só que eu tava muito nervoso. Eu falei, porra, cara, vou tocar nessa casa. Eu realmente fiquei nervoso. E aí o Henrique tava tocando na quinta, a festa nossa seria na sexta. E ele tava tocando na quinta. Eu falei, mano, eu vou passar aí. Liguei pra ele e falei, vou passar aí, deixa meu nome aí na lista, que eu quero dar um visu na casa. Com a casa funcionando, bar funcionando, público. E a hora que eu entrei, vi ele tocando e vi o público, eu entrei em terror, eu entrei em choque. Verdade, cara, eu com tanto tempo de discotecagem, falei, como é que eu vou tocar nesse lugar? E era uma festa de rock, lembra? Só os Sim. camisa preta na pista. Falei, não, vou desmarcar esse troço. Cara, eu fiquei apavorado a sexta-feira inteira. Fui me acalmar na sexta, a hora que a gente chegou lá. Mas eu lembro muito Depois desse você dia virou aí. piolho da Diablo, né? Pois é, aí depois... Virou Residente, praticamente. Depois Eu me recordo uma vez- Daniel de Mello, Guilherme Alves, Isso. enfim. Eu me recordo uma vez, você... você fez deu uma de guia turístico comigo lá na Diablo, me pegou pela mão, vamos aqui ver, não sei o quê. Isso aqui é o banheiro, não sei o quê, vários locais. E Henrique Vários tinha, locais. Aquele camarim da Diablo. Ei, Cricão, Japão, um abraço. Henrique tinha como foi a maior boate da história da noite goianiense, hein, cara? Ah, eu acho isso muito difícil, porque a gente teve casas especializadas em estilos diferentes. É difícil você falar assim, a maior. Lógico que ali nos anos 90, até nos anos 80, isso era muito mais raro. Geralmente as boates tocavam de tudo, porque até não tinha tanta opção como a gente tem hoje. Hoje está muito segmentada essa questão da noite. Eu me lembro de algumas ali final da década de 80, começo da década de 90, a própria Zoom, que fica ali na República do Líbano, que era enorme. A gente tinha uma boate ali na Avenida Assis Chateaubriand, quase esquina com a Portugal, que foi a Eagles. A Eagles era interessante porque ela era enorme em tamanho e ela tinha 3 pistas de dança. E, Caraca. isso era 1990, 1989. Eu ia na matinê nessa época, né? Logicamente, eu tinha 12 anos de idade. E lá na Eagles tinha essas 3 pistas de dança. Uma pista de dança para música mais eletrônica, mais para cima. Tinha uma outra pista de dança só de rock nacional e rock. E tinha uma terceira pista de dança, para você ver como é que era a época, né? Só de música lenta. E como é que funcionava? Maravilhoso É isso, maravilhoso, porque tinha isso ainda, né? As pessoas esperavam um momento numa festa de aniversário, num casamento, de ter a música lenta para você chamar aquela menina que você queria dançar, queria dar uns beijinhos. E lá na Eagles, como é que funcionava o fluxo, né? Você ia conhecer a menina na pista ou de rock ou na de música eletrônica e você chamava ela, vamos lá para a pista de música lenta. Se ela topasse, você fala, opa, já me dei bem aqui. E ia para essa pista para poder dançar de rostinho colado e ali já começar um chavequinho com a menina. A Eagles talvez em tamanho e assim, para mim memória afetiva. Agora a gente teve outras várias, né? A própria que hoje é o Vilão, onde está o Vilão, ali começou como um rolê de música eletrônica, era muito grande na época, e depois isso foi se pulverizando, mas eu tenho essas lembranças desses 2 locais. Ô Henrique, na abertura, o André falou, cervejeiro, radialista, DJ, o que você foi primeiro? Radialista. Radialista? Radialista, sim. Antes de ser DJ? Antes de ser DJ. Uma coisa que me levou a outra. Na verdade, a minha paixão pelo rádio nasce aos 11 anos de idade, né? 10 para 11 anos de idade, por causa da influência do meu tio, José Luiz. Ele me levou numa rádio que ele trabalhava. E até então, a visão que eu tinha do que era trabalho, né? O meu pai advogado, escritório, aquele ambiente de escritório, parede branca, muita luz. A minha mãe é funcionária pública do Serviço Federal, então repartição pública, aquela coisa monótona, né? E um dia, levado por esse tio meu, eu fui na rádio que ele trabalhava, na antiga Rádio 99, e, cara, eu cheguei lá e me apaixonei por aquilo. Ele precisava atender, ele era coordenador artístico da rádio, ele precisava atender um monte de gente que estava esperando ele na recepção, e ele me botou dentro do estúdio, arrumou uma cadeira para mim, falou, senta aqui e fica caladinho. E me deixou 2 horas, me deu um chá de cadeira de 2 horas, e o que eu fiquei fazendo? Eu fiquei vendo o locutor trabalhar. E eu vi aquilo ali acontecer na minha frente. Isso com 11 anos. Isso com 11 anos. E numa época em que o rádio era tudo feito à mão mesmo. Você pegava o disco, você colocava o disco no ponto. Começo dos anos 90, Começo dos anos 90. Você pegava a fita, que era o cartucho, com o comercial ou com a vinheta da rádio.
E eu vi aquilo acontecer, e o cara comunicando, e chamando ouvinte, trazendo ouvinte no ar. Eu falei, agora que eu saí daquilo, eu falei assim, cara, isso é trabalho? Ou é uma diversão aí? Criança de 11 anos. Imagina isso na cabeça de uma criança de 11 anos. Ver isso, falar... Então é isso que você faz para ganhar dinheiro? Você ganha dinheiro fazendo isso, né? E aí eu passo a fazer isso como um brinquedo em casa, né? Eu pego os discos ali que meu pai tinha, alguns que eu tinha, e tudo começa a simular. Eu tava na rádio, depois eu acabei construindo um transmissorzinho de FM e montei uma rádio pirata, né? Você mesmo fez? Eu mesmo fiz. Caraca! Negócio de revista, né? Existia um curso por correspondência, se brincar até existe até hoje, mas pela internet, que era um curso do Instituto Universal, que tinha um curso de eletrônica. E nesses... eu lembro disso. Eu lembro, vinha na revista, vinha na revista, a gente comprava na banca de revista. Isso, eu lembro disso. E aí eu ia muito na banca de revista para comprar gibi, para comprar álbum de figurinha, essas coisas, e vi lá na própria chamada dessa revista, a curso de eletrônica e tal, transmissor FM 5 watts. Eu fui, comprei a revista, comecei a estudar, tive que pegar fascículos anteriores para entender um pouco mais, 11 anos de idade. E fui numa loja de componente eletrônico que tinha ali na Rua 3, no centro, em Goiânia, comprei os componentes e montei o transmissor. Depois, inclusive, eu montei um mais forte. Tinha uma outra. E aí meu pai falou, não, para Prescreveu já o crime? Já, né? Na verdade, é contravenção. É jogar no bicho e montar rádio pirata. Contravenção. Que coisa maravilhosa, cara. Sim. E aí eu me apaixonei, aí foi o rádio que me levou. A discotecagem veio até pelo networking que você constrói no rádio. E as pessoas que você vai conhecendo, mas nunca vi a discotecagem também como trabalho. Sempre para mim foi diversão, uma diversão legal que eu ganhava dinheiro com isso. Depois realmente parei de discotecar e me enveredei pro lado da cerveja, né? A própria necessidade de eu ter um meu hobby diferente, que eu olhava para a discotecagem como um hobby. Aí eu fui para a cerveja, fui aprender a fazer cerveja. E hoje seu hobby é a sua maior fonte de renda? Sim, sim. Né? E com certeza o maior tempo dedicado, porque é uma empresa, na verdade são duas, né? Eu tenho a Lola Cervejaria, que revende para os bares e restaurantes da região, e o próprio bar, que são duas operações completamente diferentes. Então, na verdade, são duas empresas. Ô Henrique, esse papo de que trabalhe com aquilo que você gosta e nunca mais você vai precisar trabalhar, você é meio que um exemplo vivo disso, porque... Você começou a trabalhar no rádio porque achou legal o rádio. Você começou a ser DJ por causa disso. Fazer cerveja era seu hobby. E hoje você vive disso. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. A única... eu acho que tem um pouquinho de romantismo nessa frase. Tem, demais. Eu acho que quando a gente vai para a vida real mesmo, para o trabalho, vai ter encheção de saco. No rádio vai ter gente ruim que vai te encher o saco. Então você tem momentos... que você fala assim, poxa, né, não precisava ser assim. Na parte da empresa, eu acho que passa também. A gente também tem momentos que a gente fala, não, que saco isso aqui. E no caso de ser empresário, passa muito pelo empreendedorismo. E, por exemplo, eu não odeio mexer com número, não gosto de mexer, mexo porque eu tenho que mexer, mas não gosto. Essa é uma parte de ser empresário que para mim é uma chatice. Tem contador, tem um auxiliar administrativo? Tem, mas tem muitas coisas, muitas resoluções que você acaba tendo que pegar e resolver. Então, essa para mim é a parte ruim de ser empresário. Aí a gente pode ter um programa só sobre tributação e tudo, que é uma outra parte, quando a gente entra nesse universo. Por exemplo, se a gente for imaginar que desse copo aqui, metade dele é imposto, né? Então aí a gente vai entrar numa outra discussão, que é assim... A gente trabalha, quando a gente abre uma empresa, uma cervejaria, a gente fala, pô, eu não tenho sócio. Tem. Você já tem, para começar, você tem 2. No caso hoje, né, o governador Ronaldo Caiado e o outro é o presidente Lula. Ou seja, o verdadeiro alcoólatra é a porra do governo. Exatamente. É quem mais bebe, né, irmão? Quem mais bebe. E esse papo... Ou seja, ou seja, é isso, né? Trabalhe com o que você gosta e nunca mais gosta de nada. Basicamente, a frase é essa. Não é? Porque se trabalhar com o que a gente ama, assim, fosse a salvação da vida, da boiada, ator pornô não tinha depressão, irmão. Não é o que a gente constata, entendeu? É uma grande verdade. Muito bem. Mas, cara, em que momento
tu falou, vou me tornar porra de um cervejeiro. Porque assim, ser dono de bar, ser radialista, são coisas assim, muito difíceis, não é? Mas o caminho, mais ou menos, a gente é capaz de visualizar como faz para chegar lá. Mas como é que faz para se tornar um cervejeiro, um grande cervejeiro? Em que momento isso entra na tua vida e tu decide, vou ser cervejeiro? Não, é que eu acho que é assim, ainda complementando. O Henrique tava bem, tava na rádio, né? Tem lá o trabalho dele na Interativa fixo, ou seja, não é que você tava precisando fazer isso pô, preciso aqui disso pra sobreviver, então vou investir nisso. Como é que foi? Você tava lá trabalhando, tava na rádio, tava bem, e aí gostava de fazer cerveja. Como é que foi essa transição? Na minha vida aconteceu tudo muito por acaso, né? A cerveja ter entrado não foi diferente. Assim como o rádio entrou nessa visita que eu fiz à Rádio 99, a cerveja também começou meio que assim. Eu já era um degustador de cerveja artesanal, já gostava de beber, fui levado por um grande amigo a experimentar esse tipo de cerveja, que é a IPA, e comecei a gostar muito de beber IPA, de tomar esse tipo de produto. E aí descobri que tinha uns malucos que faziam isso em casa, que tinha cervejeiro paneleiro, tinha isso em casa. E aí levado por um outro grande amigo, que hoje é presidente da Acerva Goiana, Associação de Cervejeiros, que é o Kanji. O Kanji falou assim, cara, tem uns outros malucos aqui que gostam de fazer cerveja também. Vamos formar uma associação de cervejeiros? Vamos formar um braço da Acerva em Goiás? E aí eu falei, pô... E aí eu comecei a conhecer mais gente que fazia aquilo, né? E por que eu queria fazer cerveja? Porque eu queria fazer a minha, eu queria fazer com as minhas características, eu queria dar a minha nota, eu queria um amargor que eu gosto, que eu acho agradável. Só que... Assim que eu entrei, que eu coloquei só a cabeça, né? Eu falei, opa, peraí. Esse monte de gente aqui... Aí eu descobri que é difícil pra caramba fazer cerveja boa. Você tem que estudar demais. E cerveja é bioquímica pura, é uma alquimia. E aí, lógico, tem vários processos que o cervejeiro é responsável, que ele é crucial. Mas, cara, é muita química envolvida. E eu nunca gostei de química na escola. Falei, pô, agora eu vou pagar o preço de não ter gostado de química na escola. Ou biologia. Não gostava das duas matérias. E aí eu fui... Quem gosta, né? Eu acho que tem que ter muita vocação, assim, pra poder... não, eu gosto de... Não, aí você vai virar um engenheiro químico, você vai virar realmente um biólogo. Mas caiu no meu colo por acaso. Aí eu tive que me debruçar e estudar muito. Fiz cursos, né? Curso de tecnologia, cervejeiro, o próprio curso de sommelier, porque eu tive que entender um pouco mais sobre isso aqui. O que é isso? Como é que eu desvendo que notas que tem isso e como é que eu vou chegar lá na frente e produzir isso. Aí estudar sobre a bioquímica, a física da água, a levedura. Aí é um mundo que eu falei, nossa, é muita informação. Só como a gente já tinha montado a associação, tinha outros malucos que já estavam em outros níveis também. Então a troca de conhecimento, esse networking da própria Acerva foi muito importante pra gente. Tem um cara que está lá na frente, então um ano adiantado. E aí, alguns atalhos vão sendo construídos. E aí... Para a Lola existir, aí também foi por acaso, porque eu já era cervejeiro de panela. Né? Eu não tinha pretensão de falar, eu vou ter uma marca, eu vou ter uma fábrica. Não. Foi por causa de um dono de uma fábrica. Você ficava em casa fazendo, assim, testando, falando, deixa eu ver aqui testando, se eu vou ficar bêbado. E dando para os amigos as cervejas. Toma essa cerveja, experimenta. A própria galera da Serva, e um amigo ou outro. E aí um dia eu fiz uma Witbier, que é um estilo de cerveja belga. E aí fiz essa Witbier, distribuí para alguns amigos. Um dia, no Piribeer, Goiânia, né, o dono de uma cervejaria aqui de Goiânia tomou essa cerveja e falou, cara, essa cerveja é muito boa, vamos fazer lá na minha fábrica. Eu falei, você tá de sacanagem, né? Não tem essa pretensão, isso aqui é a cerveja que eu fiz para beber com os meus amigos, para dar de presente. Eu não tenho, mesmo porque fazer uma história, vender é outra história. E principalmente no mercado competitivo como a gente hoje existe, né? Da cerveja, da bebida. E ele, não, vamos lá, vamos conversar e tudo. Achei que era uma conversa de bêbado, ele já estava bem bêbado. E aí lá na frente, ele uma semana depois ele me ligou, e aí, vem cá, vamos conversar e tudo. Aí eu fui entrando na cervejaria, no caso a Claro, aqui de Goiânia, e comecei a produzir, terceirizar, vendendo aqui e dali, com muita dificuldade nesse primeiro momento, porque ninguém conhecia a marca. Mas aos poucos a coisa foi tomando corpo e a gente começou a expandir o território, entrar em mais lugares, e aí a gente... Foi um movimento muito por acaso, assim, não teve um planejamento, falou assim, não, agora eu tenho um plano de negócio para abrir uma cervejaria. Não, o plano de negócios foi entrar, assim, foi basicamente você trocar o pneu do carro com ele em andamento. Às vezes lá na frente você, cara, tem um negócio acontecendo aqui, é um puta no negócio, só que a gente tem que
consertar. Tem que ir pegando Aí troca o pneu, troca o outro. Ô, Henrique, você falou assim, que tinha associação e que tinha os caras que já estavam num nível acima, outros abaixo, enfim, tava todo mundo ali. Esses que estavam no nível acima, acontece igual em outras áreas, dos caras ficar meio que regulando o conhecimento, falando, sai pra lá, menina, que eu sei disso. Como que é esse mundo da cerveja? No mundo da cerveja artesanal, aqui no Brasil ainda tem um pouco disso, mas é muito pouco. Que é o cara que, não, esse segredo aqui é meu, tá guardado às 7 chaves e tudo. Mas, em geral, não é assim. Os cervejeiros realmente são muito abertos, legal, muito né? tranquilos. Essa troca de conhecimento acontece com muita tranquilidade, até porque o mercado é muito pequeno. Né? A gente está falando do mercado que é, hoje, pela estimativa da Abracerva, 2% só do mercado. Então, assim, nós somos pequenos e vivemos um nicho de mercado pequeno. Se a gente começar a entrar nessa energia de falar assim, eu não vou te ajudar. Poxa, aí o mercado não evolui. Então já se tem uma noção de que se a gente não unir, a gente não consegue. Na verdade, se você for pensar 2%, e os outros 98%? São as cervejas de massa. Então não tem que tirar cliente do meu concorrente, uma cervejaria artesanal. Não, você tem que trazer pra cá. Trazer, Sim. eu tenho que trazer, eu tenho que tirar o cara lá que tá bebendo uma cerveja lá comercialzona, na porta distribuidora. Esse cara tem que experimentar o meu produto, tem que gostar e tem que voltar. Essa é a dificuldade. Então, já se tem essa noção. Lógico que tem um ou outro FDP que fala assim, tudo. Os mais antigos, os cervejeiros mais antigos têm essa questão. Quer cerveja, isso é segredo industrial. Caramba, né? Não, é porque tem muito disso, né, nesse meio artístico. Por exemplo, DJ não passa música um pro outro, assim, né? A gente sabe disso. Você vai conversar com o DJ, ele, pô, cara, isso daqui é exclusivo meu. Então, por isso que eu tive essa curiosidade. Augusto, vou interromper aqui rapidinho. Deixa no esquema lá o nosso desafio aqui, hein? Deixa certo aí que a gente tem uma surpresa aí pra você. Vai ter desafio? Vai Que ter loucura, uma meu surpresa aí pro Henrique aí Eu daqui já a tô pouco. nervoso já. Malandro, mas qual Falando nervoso, cadê? Acabou aqui, Não, ó. pega outra aí, pega ó. outra aí. Eu tô com sede hoje, né, gente? Hoje? Hoje, Davizinho. Olha, ó, meus 2 copos, cara. Que vergonha fazer isso. Tem Agora a coisa- gente vai tomar uma diferente. Isso é o quê? A gente tomou a Touchdown, a New England IPA, que são 3 lúpulos americanos. E agora a gente vai tomar uma cerveja completamente diferente, que é uma Sour Beer, né? Que é uma cerveja ácida. Isso Ela aí vai é uma maravilha. fermentação dupla. Ela é fermentada num primeiro momento com lactobacilo. A gente espera a fermentação láctea finalizar, ela cria o que a gente quer aqui, é o ácido lático. E depois a gente faz uma adição de frutas. Gostou não, amigo? Caraca, mano. Não, que isso é negócio diferente. É diferente. Cara, lindo eu não isso. bebia cerveja. Eu não era bebedor de cerveja até experimentar a Sour, cara. No caso, a Citrossauro. Caraca, que negócio sensacional. Henrique, Não parece um sucão isso aqui? Não, é sensacional isso. Me fala uma coisa, esse negócio de, não pode misturar a cerveja, que a gente escuta no popular. Isso existe? Não misturar o quê? Assim, Não misturar marca de cerveja, não misturar tipos de cerveja. O cara tá lá no churrasco, ele leva a Bavária e o outro levou a Heineken. Pode misturar a cerveja ou piora? Pode misturar o que você quiser misturar. Tudo é equilíbrio na vida. No caso da cerveja, a gente, por exemplo, num concurso de cervejas que a gente julga, a gente chega a julgar num dia 40 cervejas diferentes. Então, assim, pode misturar, pode fazer. Na 39ª você acha todas boas. Então, aí já, né, já tá bem legal. Mas não, pode misturar, não tem problema Não nenhum. tem essa de, a minha ressaca fica diferente, Matilde. Não, né? Não, e você citou uma cerveja aí, a Bavária. Bavária. A Bavária tem muito preconceito com a Bavária. Eu não sou cervo chato, tá? Eu acho que tem cerveja pra você beber em qualquer momento. Tem a hora de você tomar a Skol lá na beira da praia. Tem a hora de você tomar outra marca lá, mais encorpada. Tem a hora de você tomar isso aqui. Ou seja, a cerveja é a bebida do povo. Sempre foi. Ela sempre foi. O vinho é anterior um pouco à cerveja. Nós estamos falando aqui de um produto que foi inventado há 4.000 anos antes de Cristo. Egito? Suméria. Suméria, Mesopotâmia. Mesopotâmia, Atualmente, Suméria. Iraque. Atualmente o Iraque. Iraque? Achei que era Isso. Turquia. Conheço demais a minha região. Então, Minha assim, quebrada. é uma bebida popular. Não dá pra gente ficar, entendeu? Elitizando. Brahma duplo malte, não esqueça, se beber não dirija. Olha, eu ia indicar outra, mas eu Não, ele tá não vou pagando estragar seu mexão, não. Não estraga porque tá pagando o salário do cara, pô. Então, Deixa o lógico, cara não fazer vou o deixar. merchan, pô. Mas é isso, eu acho que tem a hora de você beber.
Tem hora de você beber o vinho, tem hora de você beber o destilado. Bebida alcoólica não tem que ter esse negócio. Mas o que o Davi perguntou especificamente, cara, eu acho que é a ressaca. Quando tu mistura 6, 7 rótulos, aí vai atacar, né? Não, porque tem aquele papo no churrasco, não tem? No popular, chega lá e fala assim, ó, não vou tomar essa porque eu já comecei a tomar essa. Isso é mito. Isso que eu queria saber. Boa. Isso é mito. O que existe é exagero. O que te dá ressaca, você acordar no outro dia e falar assim, meu Deus, por que eu fui fazer aquilo? É um processo que acontece no seu corpo. É a desidratação do seu cérebro, principalmente. Por isso que você tem dor de cabeça. Porque o teu cérebro está desidratado e, né, aí a gente tem que vir com a realidade aqui, ó. Isso aqui não hidrata. Eu vou tomar cerveja para dar hidratado. Não. Álcool desidrata. Por quê? Porque ele faz você ter que ir no banheiro toda hora. E toda vez que você está indo, você está se desidratando de alguma forma. Então, é o equilíbrio. Bebe água, vai dando uma segurada e tudo. Eu tomei vinho com cerveja e nunca tive uma ressaca. Cara, você exagerou no álcool. Por quê? Isso acontece muito. Você começa a cerveja. Tá tomando cerveja. Agora é um vinho. Agora é um drink. A cachaça. Pronto. O que acontece? A cerveja você toma mais rápido. Né? Você vai bebendo ela, porque é 5%, 6% de álcool. Você vai bebendo, achando que você tá... Aí você passa pro vinho, você toma o vinho como se estivesse tomando a cerveja. Você toma muito mais em quantidade. Ou o drink, que seja. Aquela velocidade alucinante da cerveja. Exatamente. Deu dor de cabeça porque eu misturei. Não. É porque você bebeu muito álcool. Mas a bebida vagabunda, ela tem, assim, uma propensão a causar ressaca de forma muito mais virulenta do que uma bebida, digamos assim, mais refinada, trabalhada ou não. Isso é bobagem. É mito. Não, é mito. Mesmo isso? Não, é porque é o seguinte. Etanol não tem só um tipo. É uma molécula muito complexa e grande que o nosso corpo já tem dificuldade de metabolizar. Então, ele é tóxico para a gente. Ele é tóxico para a própria levedura que o produz. Então, etanol, primeiro ponto, ele é tóxico. Segundo ponto, não tem um tipo só de etanol. Você tem metanol. Metanol é um tipo de etanol que é extremamente tóxico ao nosso cérebro e ao nosso organismo. Um destilado, quando você produz, você faz um fermentado, depois ele passa pelo processo de destilação. Nesse processo de destilação, volatiliza alguns tipos de álcoois que não são bons pra gente. Na cachaça a gente tem isso, por exemplo. Tem a cabeça, o coração e o rabo. O que é isso? O coração é a melhor parte, então o álcool de melhor qualidade, não melhor qualidade, mas é que ele é mais facilmente metabolizado pelo seu corpo, ou seja, você vai sentir ele menos no palato, ele vai queimar menos na sua garganta, porque ele é menos tóxico, menos complexo. A cabeça você descarta, assim como o rabo, porque ali está metanol e outra série de componentes que é muito tóxico para o organismo. Então, existe sim, o álcool não é um só. E lógico, você falar assim, qual que é a diferença entre a cachaça e a pinga, né? A pinga seria aquilo que se mistura com açúcar também. Daí é rabo de galo. Aí, ó. Tá vendo? É isso. Isso é no processo de destilação. A cabeça é o que sai primeiro, né? A cabeça é o que sai primeiro. Depois o coração e por fim o rabo, né? Isso. Cara, por exemplo, se eu tomo um uísque vagabundo, sei lá, um uísque de 50 conto, 3 doses, aquilo vai me dar uma dorzinha de cabeça. Se eu tomo um uísque de, sei lá, $1.000, 3 doses também. Por que um vai me dar ressaca, o vagabundo vai me dar, e aquele granfino não? É porque geralmente se usa também a cabeça e o rabo. Aí você fala assim, não, Henrique, mas isso é tóxico, sim. Mas se redestila, se faz um refinamento da cabeça e do rabo, que ainda vai menos toxicidade para você, mas ainda vai. Por quê? Porque é mais barato. Saquei. Ele não quer desperdiçar, não quer jogar aquilo ali fora, quer reaproveitar de alguma forma. Essas grandes empresas, empresas de bebida acabam fazendo isso. E eu nem vou falar do que é clandestino, porque aí você não tem controle nenhum sobre isso. Quando você bebe uma 51, uma 29, que é pinga pela legislação, você pelo menos tem ali o Ministério da Agricultura, que tem ali... Pelo menos você sabe, né? Você sabe, né? Aí se for pro outro lado, uma pessoa que não tem nenhuma fiscalização do Ministério da Agricultura, aí você pode ter algum tipo de problema. E quando foi o boom da cerveja artesanal no Brasil? Foi na primeira década do século? Foi agora, na década passada? Foi agora na década passada. Lógico, a gente acaba recebendo muito da cultura norte-americana. A gente chama
que houve uma revolução da cerveja artesanal nos Estados Unidos no início da década de 80. Quando uma cervejaria especificamente de São Francisco, ela começa a se renovar. E por causa do movimento dos cervejeiros caseiros nos Estados Unidos, e isso um movimento que vem desde depois da Grande Depressão Americana. A gente está falando de 1929, onde praticamente todas as cervejarias quebraram, as microcervejarias, por causa da própria lei seca. Sobrou uma ou outra grande corporação que sobreviveu fazendo outros gêneros alimentícios ou outros produtos. E aí, quando acaba a lei seca, há um movimento de resgate da cerveja artesanal nos Estados Unidos pelos cervejeiros caseiros. Isso vai até o início da década de 80. Que loucura isso. Quando algumas cervejarias começam a falar, olha, tem um movimento ali acontecendo, principalmente localizado em São Francisco, na Califórnia, e em San Diego, no sul da Califórnia, e começa a resgatar isso. Cervejarias de fundo de quintal mesmo, que o cara fazia numa panelinha e começa a abrir a garagem dele e fala assim, vou começar a vender minha própria cerveja. A legislação lá é muito mais permissiva do que a nossa nesse aspecto. Depois eles tiveram que regular. E aí começa a vir, aos poucos chega aqui. A gente tem alguns movimentos específicos, mas é realmente a partir de 2002, 2003, começa a chegar uma quantidade maior de rótulos e as cervejarias brasileiras começam a se atentar para estilos diferentes de cerveja. Então é mais ou menos nessa época e aí vai se crescendo de uma forma que vira um crescimento quase que exponencial. O Brasil passa de pouco mais de 100 cervejarias em 2008, 2007 para quase 400 e hoje já quase 500 cervejarias. Então, há um crescimento realmente de 2002, 2003 para frente. E a cerveja brasileira hoje é respeitada lá fora, no mundo exterior? Não. Ainda não. Até porque a cerveja é um líquido muito antigo. Então, as grandes... a gente chama que a gente tem 4 grandes escolas cervejeiras. Você tem a escola inglesa, que tem uma pegada diferente de cerveja. Você tem a escola alemã. Beleza, a escola inglesa. E qual é o carro-chefe da escola inglesa? São as ales. A New England e tal. Não, a New England já é a nova escola. Sim, e New England dos Estados Unidos, né? Nova Inglaterra e tal. Isso, Nova Inglaterra. São as ales em geral. As bitters, as ales na escola britânica e inglesa. Aí tem também a escola... Tem a alemã, né, que aí é a escola da pureza, a lei da pureza, cervejas da própria Pilsen, que não é bem alemã, a receita original, ela é da República Tcheca. E a escola belga, que você tem um outro estilo de fazer cerveja, um outro jeitão de fazer cerveja, são cervejas mais frutadas, geralmente feitas nos mosteiros belgas, daí nascem as cervejas trapistas, que é um outro estilo. E a nova escola que a gente chama que é a norte-americana, que vem pegar um pouco de cada escola clássica e trazer o seu jeitão, né? Ou geralmente na escola americana tudo mais extremo. Você quer uma cerveja amarga? Vamos botar muito amargor. Você quer uma cerveja alcoólica? Vamos botar muito álcool. Vamos fazer uma cerveja estilo belga, mas com a nossa pegada. É onde, por exemplo, aqui a gente está muito atrás, é muito difícil a gente falar assim, a gente formaria uma escola brasileira de cerveja? Não. A gente já tem 4 escolas e a gente tem alguns estilos. Esse é um estilo. Né? Então aqui a gente está bebendo... sour, né? É uma sour. O que você Eu pegou? nunca tinha tomado essa, Henrique. É muito diferente, Muito né? diferente, muito gostosa. Tem uma cerveja específica do estilo alemão, que é a Berliner Weiss, que é uma cerveja que ela vai fermentação láctea. Então se pega uma base de uma Berliner Weiss, só que com adição de fruta ou especiarias, geralmente tropicais. Isso é foda demais. E surgiu em Santa Catarina, né? Surgiu em Santa Catarina, tanto que o estilo chama-se Catarina Sour, que foi uma brincadeira. Nasceu com alguns cervejeiros e algumas cervejarias da região metropolitana de Florianópolis e de Blumenau. Falou assim, vamos criar um negócio mais com jeitão, nosso jeitão. Aí pega-se essa base, uma cerveja que já é ácida, com adição de frutas tropicais. E isso cria-se um novo estilo. Ele já é um estilo catalogado. A gente tem 2 guias de estilo de cervejas. Um pouco mais de 90 estilos, outro com mais de 160 estilos. E já está catalogado. Então, hoje, você inscreve essa cerveja num concurso, você tem como fazer a avaliação dela. Porque os guias de estilo servem para isso. E eu duvido que alguém nessas idades tenha bebido mais Citrossauro do que eu. Não, ninguém bebeu, né? Ninguém bebeu. Ninguém bebeu. Ô, Henrique, me fala uma coisa. Você lembra de um dos primeiros fardinhos de Lola que você fez, que eu comprei de você? Você lembra disso? Só amigo comprou. Não, primeiro lote. Só amigo. Só falei amigo. assim, não, vou dar uma força da aqui, Vit né? Bia.
Da Vitibia, sim. Henrique, seguinte, você falou que não é cerveja. Como é que é o termo? Servochato. Servochato. Tem muito, né? Tem muito. E essa daqui eu não bebo e tal. É. A gente resolveu fazer um desafio com você. Certo. Você pode ver que temos 5 copos aqui. São copos, inclusive, de uísque, mas era o que a gente tinha. Qual que a gente arranjou aqui na cozinha? O orçamento não permitiu. Isso, não, foi porque a gente usou os outros de cerveja aqui. Aham. O que acontece? Eu tenho 5 cervejas aqui e a gente vai fazer um teste cego com você. Entendi. Olha que legal. O Essa que ideia você é acha muito disso? Essa ideia é muito É boa. uma ideia que surgiu agora no estacionamento. E onde é que tu conseguiu esse óculos de Comprei, natação? eu e o Augusto compramos aqui embaixo. Vocês compraram essa porra aqui embaixo? Compramos aqui Esses embaixo. caras são loucos. Pagamos R$15, colocamos papel de presente aí. Augusto, Eu tô aceita vendo. mais cerveja, filho? Traz o copo aí depois, tá? Ô, Henrique, então vou fazer o seguinte. Coloca o óculos, Aham. a gente vai colocar as cervejas aqui pro pessoal ver. E aí, naturalmente, lógico, quem tá assistindo o vídeo vai saber qual é a cerveja. E aí eu vou te falar quais são as Pega, opções que a gente tem aqui. Tá Ótimo. bom? E assim, esse programa do Celso Portiolli é isso. É isso aí. Você vem no João Kleber dos podcasts e você quer o quê? Vamos lá, então. Então vamos. Tá aí, quer que coloca já? Não. Eu vou te falar quais são as cervejas. Tá bom? Entendi. Então é isso aí. Já pode pôr essa porra, Pode, né? já- Pode. Pode Coloca pôr. aí, coloca aí. Ficou gato, ficou gato. Trabalho incrível do. Eu vou botar o meu copo mais perto aqui pra... Eu não afasta o correr o copo. risco de derrubá-lo. Claro, não, mas a gente vai lhe orientar. Nós lhe orientaremos. Rola falar o que tem, rola, né? Tem que falar. Rola. Então é o seguinte, Henrique. É. Ó, a gente tem 5 cervejas diferentes aqui. Meu Deus. Deixa eu mostrar aqui pra galera que tá assistindo o vídeo. E aí, o pessoal Tem uma entender. aguinha aí? Tem não, Vou né? pegar, Tem, tem tem, demais. tem. Deixa que eu Só preciso pego. de uma aguinha. Tá. E aí, o que acontece? Vou colocar cada uma num copo e a gente vai fazendo essa degustação cega aí. Você já tinha feito isso antes? Ah, a gente já fez. É? Já. Ah, agora eu quero ver. Mas a gente geralmente faz com cerveja de baixíssimo orçamento. Aquela da distribuidora mesmo, a gente faz porque esse é o teste do sommelier, né? Tá, então, eu vou te contar aqui Aham. quais são as que tem, certo? Certo. Vamos lá, eu tenho aqui Heineken, Aham. eu tenho aqui Spaten, Aham. eu tenho aqui Budweiser, Aham. eu tenho Brahma Duplo Malte Certo. e eu tenho a Bavária, Entendi. certo? Vou colocar todas aqui. Vamos lá então fazer isso. Cara, esse cara vai matar as 5. Eu também acho. Vou colocar um pouquinho só. Então, ó, vou colocar aqui do lado pro pessoal. Só não pode tirar a latinha do lado do copo aqui, que senão a gente Isso é se fundamental, né? Repetindo aqui, o que é que nós temos? Nós temos Budweiser, nós temos Spaten, nós temos Heineken, nós temos Brahma e nós temos Bavária. Vê se o malandro vai acertar. E, obviamente, você já bebeu muito essas 5 marcas, né, Henrique? Ah, com certeza, né? É igual eu falei, não tem, né? Não bebo isso, não bebo aquilo. Você gostava muito de tomar esse tipo de cerveja quando você era... Todos nós, né? É, Acho Henrique. que todos nós, com certeza. Eu falo que a cerveja é a bebida do povo, porque é onde a gente praticamente, se for ver, a maioria das pessoas que começam a vida etílica começam pela cerveja, né? Porque é mais barato, é acessível... e por isso que eu falo, não tem esse negócio de servo chato, né? Eu acho que tem um momento pra você beber, e não só cerveja, qualquer bebida. Claro. E antes da gente começar a degustação, você chegou no botecão, no pé sujo, tá lá o cardápio de cerveja, 10 rótulos. Das comerciais, tu pede o quê? Das comerciais, olha, hoje eu prefiro muito as mais amarguinhas, né? A própria Heineken, eu acho que é uma primeira opção. Não tem Heineken, vai o que tiver então. Aham. Não tem muita escolha depois dela, não. Gosto de outras, mas eu acho que ela acaba sendo a primeira opção. Hora da degustação, meu amigo, meu mestre Davi Barbosa. Você gostou dessa ideia? Eu gostei, achei maravilhoso. Vamos começar por onde, Davi? Você escolhe. Vamos começar por essa? Essa daqui. Fechou. Essa daqui. Então, Henrique... Peraí. Ó, eu Vá tateando com muito cuidadinho. Olha ali, pronto. Tá, cuidado. Aqui? Tá cheio até a boca. Mesmo? Cuidado. Isso. Claro. entendi. Que aqui... Então vai lá, fica à vontade no seu tempo. Cheirou. O filho da puta cheirou a cerveja.
Deu a cafungada. Esse aí, eu acho que ele vai fazer 5 de 5, mas vamos lá. O pessoal que tá assistindo já sabe qual que é. Provou. Ah, eu acho que eu sei qual que é. Filho da puta. Você Ele quer não as vai opções acertar, não. de novo? Ou você lembra? Ele Fala de lembra. novo aí. A gente tem aqui Heineken, Bavária, Spaten, Bud e Brahma Duplo Malte. Entendi. Olha aí, o cachorro de aeroporto. Isso aí, rapaz. Tá com jeito de Spaten. Tá bom. Beleza. Beleza. Deixa aqui separado. The first. Deixa sempre do lado aqui, Beleza, tá? beleza. Agora deixa eu pegar essa aqui, André. Essa aí, manda essa. Essa aqui. Olha aí na mãozinha. Cuidado que tá quase até a boquinha cheia. Calma. Ixi, esse aqui vai estar difícil, hein? Olha aí. Legal que tá meio quente as brejas, cara. som- A gente não conseguiu gelar Não, mas direito. tá melhor. É melhor. Beber É? quente é melhor. Ah, é? Que loucura. É melhor. É o jeito é alemão, só uma né? dúvida. A Heineken Ah. e a Spaten é na lata ou na garrafa? Todas são lata. Todas lá. entendi. Todas É lata. mais difícil, tá? Aí, ó, tem essa diferença. Você vai explicar pra gente depois por que tem essa diferença. Mas vai lá, essa... Heineken. Qual? Heineken. Falou Heineken. Põe aqui. Ah, vamos pra Mete terceira essa, opção? mete essa. Aqui? Aham. Vamos lá, tá na sua mão, Henrique. Mãozinha. Terceira opção. Eu acho que eu não sei. E eu tenho... Bavária. Bavária. Meteu aqui. Ver se ele acertou depois. Dá essa aí. Vamos lá, quarta tentativa. Eu tenho certeza que eu erraria as 5 da Viva Barbosa. Cara, eu sou muito curioso pra fazer, porque eu não sei, às vezes na É. cagada eu acertaria, mas assim, na cagada. Na você cagada. deu as 5 opções. Eu tenho certeza que na primeira eu diria Skol. Isso. Cerveja que desce em redonda. Kaiser. Saudade de Kaiser. Saudade baixinho da Kaiser. Kagaiser. Nossa, eu tinha uma dor de barriga. Quando... Hoje, nesse... Faltam quais? Faltam Agora eu já tô duas. bêbado. Faltam Então. duas. Nós eu temos, tô- nós aqui- temos Não, não. Bavária, Brahma, Heineken, Budweiser, Spaten. Tá faltando a Budweiser. Eu já quero trocar essa aqui. Eu tô achando ela... Não gostou dessa? Então falta a Budweiser e a... Ó, que você falou Spaten, Heineken, Bavária, seus chutes. Aí faltam Spaten e Brahma. Spaten e Brahma Isso. duplo malte. Isso considerando que você acertou todas, né? Entendi. Mas você pode, de repente, marcar a mesma opção em duas, né? Entendi. Eu vou de Spaten aqui. Spaten, morreu. Spaten, depois Spaten aqui. Deixa eu pegar o copo. E a Muito última bem. só E a falta última? essa, né? Olha a mãozinha. aqui que tá na sua Cuidado até a boquinha. Brahma duplo malte, sem cheirar. Ou essa aqui tá trocado com a que eu falei, que é a Bavária. Põe a duplo malte nessa aqui. Vai pôr a duplo malte nessa. Errei a 5, né? Não. Pode tirar o óculos, Pode tirar, muito bem. Mas agora é hora da verdade. O teste cego Ó, com o Henrique Augusto. aqui você falou mudou. Spaten, Ah, Bud. era Bud. Era aqui Bud. você acertou Heineken. Aham. Aqui você acertou A Bavária. O foda é que quando chega no final você já fala 3, aí fica uma coisa, né? Você tem que escolher entre duas, você não falou. É. Aqui você Aqui. falou Eu inverti Spaten aqui. Isso. e aqui você falou, você só Isso, inverteu aqui. Você inverteu as duas Entendi. últimas. Ou seja, de 5 acertou duas. Boa, hein? Valeu, valeu. Tá bom. É o teste cego da cerveja. Faça aí na sua casa. Esse é muito bom, a gente faz Não na é? Isso associação. é genial. Agora o melhor é que a gente pode beber. Cara, eu e não agora sei- que eu é. sei que a ressaca não muda nada, a gente pode pegar qualquer E copo. aqui. quente é mais fácil de você identificar, Henrique? Com certeza. Muito obrigado, É mesmo? meu Augusto, pela moral aí no quadro. Aí. Você gostou do óculos? Ô, cara, eu achei estiloso, apesar de não ter me visto no vídeo, porque ele Estiloso pra caralho. Isso vai ficar legal demais no corte, viu, Henrique?
Henriqueta, vem cá. E tu tem um negócio que eu acho barato, que é o seguinte: as vezes em que a cerveja salvou o mundo. Vou tomar Sim. minha Brahma aqui agora. Fala um pouco disso pra gente. A cerveja, ela salva o mundo em várias oportunidades, né? Primeiro, se a gente for nas origens do Homem sapiens sapiens, nós éramos nômades. Sim. E de uma hora para outra a gente passou a se fixar em alguns lugares. Ou seja, se hoje existe Goiânia, se hoje existe uma currutela em algum lugar do mundo, é porque uma hora alguém falou assim, cara, vamos parar de andar. Vamos parar, vamos nos ficar fixar aqui. Acho que achei legal aqui, tem um cheiro bom. Mas não foi por causa disso, né? Foi por causa da agricultura, né? O Homo sapiens sapiens passa a se fixar numa aldeia a partir do momento em que ele precisa plantar. E, pô, eu vou plantar aqui, eu vou mudar lá pra longe, qual que é o sentido? Não, nós vamos ficar aqui mesmo. É porque aqui eu planto eu planto trigo, eu planto sorgo, eu planto cevada, e eu vou ficar por aqui mesmo. Eu vou começar a ter um cabrito, vou começar a ter uns porquinhos aqui. E segundo o Harari, a revolução mais importante de fato da história da humanidade é a revolução agrícola, né, cara? Exatamente, que é o que nos transforma naquele nômade, naquele ser que sai pingando de lugar em lugar para se fixar. E a origem de todas as cidades, aldeias que a gente conhece é por causa dessa transformação. E a cerveja está inclusa nisso. Por quê? Porque a gente já fazia cerveja. A gente já produzia cerveja. E aí a gente precisava de cevada para poder fazer cerveja. E aí essa era uma atividade exclusivamente, isso é uma curiosidade, exclusivamente feminina. Produção de pão, produção de cerveja. Só mulher podia fazer. A gente está falando de Suméria, de Mesopotâmia. E a gente se fixa. Que ano isso, Henrique? Isso é 4.000 anos antes de Cristo, mais ou menos. 4.000, 4.500 anos de Cristo. Você entendeu quanto tempo tem aí. Isso. E aí a gente se fixa para poder fazer pão. E o pão líquido é o quê? É a cerveja. Então esse é o primeiro momento em que nós nos transformamos no que nós somos hoje por causa da cerveja. E nós temos outros momentos mesmo. A própria peste negra, que muita gente morreu, mas muita gente viveu. E por que viveu? Porque a água estava toda contaminada. Mas se descobria que quem bebesse cerveja não se contaminava. Você tá brincando. Por quê? Porque aqui tem, quando a gente produz cerveja, a gente ferve o mosto. E aí o mosto não era contaminado. Então, criança bebia cerveja. As pessoas já idosas bebiam cerveja. Com a certeza de que bebeu cerveja ao invés de beber água, diga-se de passagem. Porque sabia-se que ali você não passaria mal, não dava Filho, desinteria. vai tomar cerveja que faz bem. Você já tomou sua cerveja hoje? Não, e a gente tá falando na época, por exemplo, que o esgoto corria a céu aberto. Ou seja, gente contaminada por isso era muito comum. E aí as pessoas descobrem isso. E um outro momento que é interessante, que se hoje você tem um ar-condicionado na sua casa, se hoje você tem uma geladeira na sua casa, você tem um freezer, você tem um ar-condicionado no seu carro, é por causa da cerveja. Porque no momento se precisou fermentar e se precisou maturar a cerveja. E aí veio um engenheiro químico, um engenheiro físico alemão e inventa a refrigeração. E inventa justamente para poder gelar a cerveja, para alguém poder beber cerveja, poder fermentar e maturar a cerveja. Então, se hoje você tem um ar-condicionado, foi um momento em que você foi salvo pela cerveja. Isso é extraordinário, negócio genial isso, hein? Ou seja, os alcoólatras salvaram o mundo uma porção de vezes e vocês aí jogando pedra e caluniando todos nós. Que coisa deprimente. Muito bem. A gente vai limpar essa mesa. Não, né? Vamos deixar. Ficou legal assim. Ficou legal. Tem vários merchan, depois vocês cobram. Isso. É tudo aqui Ambev? Não, então a Heineken não, né? A gente estala o dedo e some. Heineken e Bavária. Tem só duas cervejarias. Você tem a Ambev, que na verdade a Ambev é um grande conglomerado de cervejarias hoje, né? E outras empresas, tem empresas que acelera aplicativos, startups. A Ambev é um grande conglomerado, não só de cervejarias, de empresas, né? E aqui você tem esses dois grandes conglomerados. Você tem a Anheuser-Busch, a Ambev, que tem a Budweiser, inclusive, a Brahma, né, e a própria Spaten, que é alemã. E você tem outro conglomerado aqui, que é a Heineken e a Bavária. É a mesma cervejaria hoje. Ou seja, essas são irmãs. Isso. E essas três aqui... E são os dois maiores conglomerados de cerveja do mundo. Qual é a história da Heineken, Henrique? A Heineken era de um alemão
Não é Holanda, não? Aliás, um holandês que começa a fazer... E todas essas cervejarias começam meio que com empresas de fundo de quintal mesmo. Só que a Heineken tem uma característica, né? Ela foi produzida na Holanda durante muito tempo. Foi-se ter a primeira fábrica da Heineken fora da Holanda já na década de 90. Então ela era toda produzida na Holanda. Então não era uma cerveja mundo afora popular, só tinha fábrica na Holanda, não, né? Só tinha era popular na Europa. Na Europa, né? Depois ela começa a expandir, e quando ela começa a expandir, principalmente para o território norte-americano, que eles começam a ter essa dificuldade em abastecer o mercado norte-americano. A segunda fábrica da Heineken nasce em Nova York. E a terceira no Brasil. Essa é uma característica, porque eles entram tão bem no mercado brasileiro que eles têm que construir uma fábrica aqui, e hoje eles não têm só uma, né? Eles têm 3. E eles tiveram dificuldade para entrar. Você já me falou isso, se eu não me engano, que eles tiveram dificuldade para entrar no Brasil por causa do amargor, né? Que o brasileiro, o paladar do brasileiro não estava acostumado, né? A Heineken tenta entrar no Agora Brasil... adora, né? Agora adora. E pega citro, por favor. A Heineken tenta entrar no Brasil em 2 Tem uma oportunidades. Bavária ali pra você, amigo. Bebe aí, cara. Em 2 oportunidades. A primeira não deu certo por causa do amargor, e a segunda eles colocam, já sabiam que teria uma resistência em relação ao amargor. Eles diminuem o amargor da Heineken. Isso para a Heineken, como característica de produto, é uma aposta muito grande. Porque você diminui, você sai do padrão internacional de um produto para poder adaptar ao paladar daquele país. Ao gosto do brasileiro. Eles fazem isso, e eles tomam uma iniciativa muito interessante, que é ir aumentando o amargor aos poucos, até a pessoa se adaptar e tomar, e hoje ela é o padrão mundial. A Que fudido isso, igual, sério? Foi isso? Eles vão aumentando gradativamente e adaptando, e lógico, existe toda uma questão do marketing em volta, eles realmente investiram, a garrafa verde, trazer um símbolo de status nisso, e eles têm um marketing muito bom, logicamente. Que genial isso. Eles foram adaptando e até chegar no patamar que é o produto que você toma em qualquer lugar do mundo, é o que você toma aqui no Brasil. Essa Heineken dessa latinha aqui é a mesma que alguém está consumindo no interior da Holanda. Mesma receita. Me fala uma coisa, a hora que você estava fazendo a degustação, você perguntou se era garrafa, lata, qual é a diferença na hora de... Tem diferença do gosto? Por exemplo, dessa Heineken da lata para Heineken de long neck? Tem diferença. A Heineken especificamente e outras cervejas que a garrafa é verde. O que acontece? Por que a garrafa de cerveja geralmente ela é âmbar? Essa cor chama âmbar? Âmbar. Não sabia, ia chamar de marrom. É um marrom, Tá. né? Mas por quê? Porque essa cor não passa muito pouca luz ultravioleta. E o que a luz ultravioleta faz com a cerveja? Oxida a cerveja, especificamente uma ligação, uma molécula do lúpulo. E aí, ele transforma aquilo em outro produto. Que é o que acontece com a Heineken, que acontece com a Stella, né? A garrafa é verde. A garrafa verde, ela deixa passar raio ultravioleta. E aí há essa reação físico-química com o lúpulo que traz uma nota muito específica, que no caso da Heineken, no caso da Stella, dá uma característica ao produto. Qualquer outra cerveja é defeito. Tá? Ela transforma em defeito, que no nome a gente chama de light struck, que é o mais próximo que nós, né, degustador sommeliers, a gente chama que é o xixi de gambá. Então, aquele cheiro característico, muito que, no caso da Heineken e da Stella, como eu disse, é característico do estilo, mas em outras cervejas é um defeito. O Light Struck seria um defeito. Então, ele tem, né, a Heineken lata, ela não tem um Light Struck. Por isso que eu perguntei. Opa, eu sabia, tinha a característica do lúpulo da Heineken, um lúpulo proprietário específico, e da levedura. Eles têm uma levedura específica, a Heineken usa, que dá um frutado, ela puxa um frutado diferente. Inclusive, eles não vendem essa levedura, ela é proprietária mesmo deles. E aí na lata não tem um Light Struck. Cheiro disso é bom demais, gente. Isso é muita fruta, né? Cara, isso é louco, esse negócio da cor da garrafa, da pergunta do Davi. Então a Corona tem um defeito ali que é a garrafa transparente. Tem um negócio na Corona que eles descobriram isso já. É verdade, a Corona. E ela não tem Light Struck. Por quê? Essa reação que acontece no lúpulo, os químicos depois descobriram que tinha como você pegar o lúpulo, isomerizar o lúpulo em laboratório e você adicionar o extrato do lúpulo depois na cerveja,
que é o que a Corona faz. Ela usa o lúpulo isomerizado. Usando dessa forma, Corona, Sol, qualquer outra garrafa Miller, que é transparente, ela não tem light struck. Então, ela deu o químico, nesse caso deu um olé, né? Foi o Breaking Bad aí da cerveja. Ele deu um olé e eles conseguem fazer ela sem light struck. E assim, de cabeça, é a única cerveja de garrafa transparente que me vem agora. Não, tem Não, várias. tem a Não, deve ter Miller, outras tem a tantas. Sol. A Sol, Berzão, isso, a Sol. Que é a maior aquela- concorrente, né? Falando de cervejas populares, né? E a Corona aí, só grandes comentários. Corona é da Ambev, né? É da Ambev, só que só pode ser produzida na fábrica, na indústria deles no México. Isso foi quando a Corona foi comprada, né? O grupo Corona foi comprado. Isso foi uma cláusula, você não pode ser produzido em outro lugar a que não seja esta planta específica aqui no México. Então ela é importada no Brasil, só que é uma grande planta. Por isso é mais cara. Sabe quantos postos artesianos tem na Corona, na indústria que fabrica a Corona no México? Mais de 90. Caraca. Postos artesianos. Porque a água é algo que se usa muito na produção de alimentos, especificamente na produção de cerveja. Henriqueta, perguntinha clássica. Qual a diferença de cerveja e chopp? Que chopp é uma coisa, assim, muito brasileira, né? Sim. Assim, a gente vai ter que entrar na legislação. Só existe essa diferença no Brasil por esse motivo. Chopp é a cerveja que não passa pelo processo de pasteurização. O que é o processo de pasteurização? Você tem que manter. Isso aqui é cerveja tudo pasteurizada. Aqui é chopp. Qual que é a diferença? Aqui houve a pasteurização. O que é a pasteurização? Você submete o líquido a uma temperatura onde você mata os organismos microbiológicos que você não quer que continuem a fermentação ou que você não quer que proliferem ali naquele líquido, e você passa ele por esse processo. Inclusive a pasteurização, ela é outro momento em que a cerveja salvou o mundo, que a pasteurização não nasce por causa do leite. E isso é muito comum. Ah, leite pasteurizado. Não. Se pasteurizou, esse nome, inclusive, vem do cara, o biólogo, que inventou a pasteurização, que foi Louis Pasteur. Louis Pasteur falou, nós precisamos estabilizar essa cerveja, nós temos que fazer com que ela fique na prateleira do supermercado, sem precisar ser refrigerada. E aí, o chopp é o barril que não foi pasteurizado. Ou a cerveja na garrafa, que é o caso aqui, que não passou pelo processo de pasteurização. Como eu disse, isso é um Frankenstein. Na verdade, a palavra chopp, ela é uma palavra do alemão arcaico, dos primeiros cervejeiros que vieram para o Brasil fazer cerveja. Nas fábricas, eles pediam para os seus imediatos, me traz um chopp, que na verdade, choppen, que é a palavra, essa palavra do alemão arcaico, é uma medida de 500 e pouco ml. E aí ele pedia, né? Traz um chopp. Aí o imediato ia no tanque, servia aquilo para o cervejeiro. Então se convencionou que a cerveja que sai direto do tanque ou da torneira seria a cerveja fresca, não pasteurizada. Passou pelo processo de pasteurização, vira cerveja. Em qualquer outro lugar do mundo não existe essa diferenciação da pasteurização ser chopp e pasteurizado é cerveja. Você vai nos Estados Unidos. O que é chopp? A palavra chopp. Beer on tap. Ou seja, é a cerveja na torneira. Então não há, né? Ou na Itália, ou na França, em qualquer outro lugar. Quando você vai tomar uma cerveja na torneira, é cerveja na torneira. Essa palavra ela é única e nem na Alemanha se fala mais há muito tempo. Isso deve O ter... nosso nome é mais legal, então. Muito mais Você legal. imagina chegar e falar, me dá uma cerveja na torneira. Isso. Ia demorar Beer demais. on tap. Como em Portugal. Em Portugal. Cerveja na torneira. Cerveja na torneira. Cerveja na torneira, ora, pois. Isso. Caraca. E certamente deve ter Mano, entrado pro vocabulário da cerveja brasileira ali pelos descendentes de alemães no sul, né? 1912, mais ou menos, onde há a primeira referência dessa diferença entre cerveja e chopp. E é realmente nessa região, Rio Grande do Sul, depois vai se propagando norte adentro até chegar em Ribeirão Preto, que aí vem mesmo a diferenciação do ponto de vista legal.
de diferenciar cerveja e chopp. Isso daqui é uma aula de história, né, André? Aí, poxa. Cara, e das cervejas artesanais hoje, dessas micro cervejarias, até médias cervejarias do Brasil, qual é que tu admira? Não tô falando a melhor, porque a melhor não existe, né, Henrique? A melhor, não existe o melhor de nada. Nessa vida eu tenho convicção disso. Que é o melhor disso daqui. Não, meu irmão, é gosto, é percepção, é ponto de vista. Mas qual é que tu admira dessas cervejas artesanais hoje, Brasil afora? É muito difícil, porque são tantas cervejarias, aqui no Brasil especificamente e lá fora. Eu gosto muito de um modelo de cervejaria que são as trapistas, até porque eu gosto muito de cerveja... Explica pra trapistas. Trapistas é uma forma de fazer cerveja em que elas só podem ser feitas nas dependências de um mosteiro, seja em qualquer lugar do mundo. Você estava falando, né? Sim, ou seja, em qualquer lugar do mundo, desde que sejam feitos por ou supervisão de monges de uma certa ordem, né? No caso, a ordem franciscana, e toda a verba ela tem que ser revertida para o mosteiro ou, se tiver lucro, em ações sociais do mosteiro. Eu gosto muito dessa ideia, primeiro, né, por isso, né, ou seja, eu estou fazendo cerveja... Mentira, existe isso mesmo? Sim, Porra, sim. demais. E são Sério? as grandes cervejas do mundo, são cervejas muito, não falo nem refinadas, mas muito complexas. Sim, não, que tem imagina. anos e anos de história. Então a gente tá Aquela do rótulo branquinho, você uma vez me deu a cerveja pra tomar, cara, que é uma belga. a gente Tá, tem... cara, mas que eu essa é não vou famosa, lembrar. bicho. Mas tem a Chimé, que Pô, é me uma fugiu cervejaria trapista, que tem vários estilos, de estilo belga, cerveja de estilos belgas, entre outras. Eu gosto muito hoje da escola belga. E aí, se a gente for refinar na cervejaria, isso é muito difícil. Mas tem uma cervejaria especificamente, que eu acho que eles fazem cerveja assim, sempre o padrão é o mesmo, e são estilos que me agradam, que é a La Trappe, que é uma cervejaria belga. Aliás, a La Trappe é uma cervejaria holandesa, mas que traz todos esses estilos belgas e é uma cervejaria trapista, ou seja, toda a renda, ela hoje uma mega cervejaria, mas eles revertem tudo ou para a comunidade que eles ajudam ou para a própria cervejaria, para os monges. Que loucura, cara. Dos componentes essenciais da cerveja, o óbvio, água, o cereal, né, no caso cevada, e o lúpulo. Seria isso? A gente tem, na verdade, 4 ingredientes básicos. Eu olho a levedura como ingrediente. Tem gente que tem uma visão um pouco diferente, que olha, o químico principalmente olha a levedura como um agente. Um agente, né? Mas eu olho como ingrediente, porque você adiciona ali, e às vezes uma cerveja que não é filtrada, ela vai levedura nela. Então você vai ter levedura. Então acredito que ela é sim um ingrediente. A água... É o básico, é a base da cerveja, é 95%, 92%, dependendo da quantidade de álcool que tiver nela. Então existem ajustes na água. A água não é qualquer água, tá? Tem água com características de pH, de alcalinidade, de sais. A água é o que eu falo, o ajuste fino do cervejeiro tá na água. Depois que ele aprende tudo, ele fala, nossa, mas tem a água. Aí você volta lá atrás. Físico-quimicamente falando, é bem complexo. O malte, no caso da legislação brasileira, permite até, no mínimo, 55% de ingredientes malteados para se chamar de cerveja. Abaixo disso, não pode ser cerveja, só cerveja. Tem que ser cerveja e o nome do cereal. No caso, por exemplo, a gente tem cervejas de trigo. É cerveja de trigo. A gente fala, porque tem mais de 50% de um outro cereal que não é a cevada. Para ser chamada de cerveja, tem que ser cevada. Se for cerveja puro malte, tem que ser 100% malte de cevada, que é um desses ingredientes. Você tem o lúpulo, que é uma flor, que poucas partes do mundo a gente consegue produção contínua de lúpulo, porque ele precisa de 12 a 13 horas de sol na floração. Então, são nos extremos do globo, acima dos paralelos 44. E aí, né, a levedura, que aí é o show, que é o que vai fazer álcool, que vai fazer gás carbônico, que é um micro-organismo, um fungo, na verdade. A gente usa, no caso de cervejas ale, Saccharomyces cerevisiae. No caso das lagers, que é o caso dessas aqui, a gente usa a Saccharomyces pastorianus, que é uma outra linhagem de levedura, mas continua sendo um fungo. Ô Henrique, me fala uma coisa, pro moleque que tá vendo esse vídeo agora e se interessa pelo assunto, acha que é bom, fala, pô, eu entendo um pouco aí do assunto, qual é o conselho que você dá pra começar?
por onde começa? Qual que é o primeiro passo? Fala, eu quero fazer minha cerveja, eu acho que, pô, não sei, quero tentar aqui. Às vezes nem moleque, às vezes o cara que é adulto. Enfim, a pessoa que tá afim de começar a fazer sua cerveja. Qual que é... Olha, O que você podia falar? Eu vou pelo caminho que eu fiz. Procure outro maluco que gosta da mesma coisa que você faz. Se você quer fazer cerveja, onde quer que você esteja assistindo, procure a associação dos cervejeiros do seu local. Para você ver fazendo. Para você ver assim, não, isso é para mim. Porque o cara vai lá, vai gastar 2, 3, que o céu é o limite. R$4.000 no equipamento para poder fazer cerveja em casa. Ele faz a cerveja uma vez, fica uma porcaria. A primeira cerveja é uma porcaria. Né? Fica intragável. Porque você tem que pegar o jeito do negócio. Não é só cozinhar um malte, ferver e fazer e botar um fermento lá para fermentar. Não, você tem que ter jeito para coisa, tem que gostar. Ou seja, procure a serva da sua região, vá, converse com um cara que já faz algum tempo. Vá lá, veja fazer a cerveja. Ah, eu gostei, achei legal. Aí comece a pensar, já vai trocando ideia na própria serva, um equipamento. Eu moro num apartamento que tem 30 metros quadrados. Amigo, vai ser difícil você fazer cerveja? Vai ser difícil. Dá para fazer? Dá. Tem um associado da serva que faz cerveja numa espagueteira e faz 5 litros. 5 litros para você demorar 21 dias para beber, que é isso, o processo todo demora isso, é 21 dias, 30 dias para ela ficar pronta para você poder beber. Mas é o que eu gosto de fazer. Tá ótimo, tá tranquilo. Mas primeiro, veja, estude, veja, não, isso aqui, porque o mundo é muito, quando você entra nesse mundo é muita informação. Você tem que estudar muito para fazer cerveja boa. Para fazer cervejinha mais ou menos, você não vai ter que estudar tanto não, vai fazer ali meio que no autodidata. Mas primeiro, veja uns vídeos no YouTube. Vai lá, o cara fazendo cerveja. Vê se isso é para você. Dá trabalho, consome tempo, demora a ficar pronto. Você vai, faço no outro dia, dá para beber? Não, amigo. Você vai esperar 21 dias para começar a brincar. Você bebeu a sua primeira? Como é que foi? Eu bebi a minha primeira por obrigação. Mas tava uma bosta. Não tava uma cerveja boa. Não tava uma bosta, mas tava, sabe? Aquele negócio de durex. Não, tinha um negócio lá. Tinha um negócio que eu ficava procurando que eu não sabia o que era, porque eu não entendia ainda, né? Eu falei assim, não, tem um negócio errado deve aqui. Ser muito doido. Tem um negócio que tá amargando demais, tá meio sem gás. O cervejeiro caseiro geralmente refermenta na garrafa, né? Porque para você adicionar o CO2, você faz uma refermentação na garrafa, põe um pouquinho de açúcar, faz um prime. Não tinha tanto gás, tava meio choca. Não tava boa, não. Mas tava bebível. A minha, pelo menos, tava bebível. Ô, Henrique, é assim. O cara que tem uma banda, ele gosta de ver as pessoas curtindo a música dele. Sim. O chefe de cozinha, ele gosta de ver a pessoa comendo a comida dele e achando gostoso. Você quando vê uma pessoa bêbada com a sua cerveja, te dá um negócio legal, você fala, puta, olha aí que bacana. Cara, eu gosto de ver. Embriagado, assim, ó, dando trabalho. Eu acho que esse é o objetivo. Traficante, vê o cara chapado, é minha droga, o cara. Não, mas então, é que o traficante ele não fez, aliás. Mas tu tá com os traficantes errados, por favor, Henrique. Eu com certeza tô. A questão é assim, eu gosto muito de ver a pessoa bebendo e gostando do que ela bebe. Isso é foda, cara. A embriaguez mas quando a você viu consequência. a primeira pessoa, assim, quem foi a primeira pessoa que você viu bêbada com a sua cerveja? Não, assim, sei lá, você tava num churrasco. Acho que fui eu mesmo. Fui eu mesmo. Você falou, pronto, não preciso mais ir na distribuidora. Pronto. Que genial isso, cara. Fui eu mesmo, Mas o que eu acho legal, assim, assim, no momento, né? Você fala assim, nossa, qual que é o momento que você fala assim, nossa, agora eu me senti realizado como cervejeiro? Esse momento é a hora que o barril acaba. Pra mim. Sim, assim, acabou o barril, nós estamos trocando o barril. Eu falo, nossa, que ótimo, né? Acabou o barril, por quê? Porque esgotou, a galera gostou, não, achou bom. Senão que a galera bebeu. Eu recebo, às vezes, ligação, né? Às vezes a gente tá fazendo plantão na cervejaria, às vezes a própria equipe tá, descanso, eu assumo o plantão. E às vezes ele liga um cliente ou outro e fala assim, nossa, Henrique, você que tá no plantão hoje, pô, não queria te incomodar, mas é porque acabou o chopp aqui, eu tô precisando de ajuda. Eu falo, nossa, você não tá me incomodando em nada. Essa era a notícia que eu mais esperava sua hoje, era acabou o chopp. Que genial, eu vou lá levar outro. Sabe quem é um cervejeiro, assim, caseiro, extraordinário, segundo o Henrique? Pablo Costa. Nosso querido Pablo Costa, não é não, Henrique? Parabéns ao Pablo Costa.
Ele pegou o jeito, porque ele pegou o jeito, nossa senhora, faz cervejas muito boas o Costa. Foi você uma vez que me falou de uma cerveja dele de chocolate com menta, não foi? Sim, sim. Ele já fez várias cervejas Não, interessantes. ele faz toda semana, ele faz, né, ele produz. cara? Ele só bebe a cerveja dele agora, filho da puta. Isso, ele é um cervejeiro caseiro muito ativo, o Costa. Henrique, chegamos ao final do nosso papo, né? O tempo, infelizmente, o tempo hoje, a Sapucaí é grande, já diria o extraordinário Giovanni Improta. É verdade. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, cara, porque o Bar da Lola tá com quanto tempo já, irmão? A gente abriu dia 18 de agosto de 2022. Tá quase um ano já. A gente já tá quase, temos Caraca, aí 8 meses, 7 meses. passou, Né? hein? E Davi, fala pra mim, quem não tem um sonho de montar um bar, né? Qual é alcoólatra não verdade. tem um sonho de montar um bar? E nesse caso, é a cervejaria que criou um bar, né, cara? É uma marca de cerveja que as pessoas admiram e bebem pela cidade que surgiu com o seu bar. Mas qual é a parte merda de ter um bar, meu irmão? Qual o pesadelo? Olha, Me fala do sonho, não. Me fala do pesadelo, Eu cara. não encontrei ainda essa parte tão ruim, não, de ter um bar. Mas a mais difícil. Eu acho que a mais difícil é lidar com a burocracia do Estado brasileiro, que é muito grande, principalmente para você que tem um bar que tem atração musical, que é o nosso caso. Então a gente tem que ter licença ambiental, você tem que lidar com alguns órgãos que são... E eu acho que corretamente tem que ser um pouco mais rígidos. Eu tenho vários privilégios, eu vou falar da parte boa, mas é impossível. A gente está num lugar que é um bairro residencial, que a gente não tem problema com a vizinhança, então a gente vai muito bem. Eu acho que a maior dificuldade ainda continua sendo essa burocracia, principalmente a tributária, tá? E, infelizmente, as pessoas sem noção, né? As pessoas que não se encaixam nem num bar, nem em lugar nenhum, né? Se ela não se encaixa num bar, ela não vai se encaixar em lugar nenhum, nem na casa dela. E, infelizmente, a gente tem episódios já, né, com tão pouco tempo de bar, de misoginia, de homofobia, né? Pessoas, clientes, né? Não estou falando dos colaboradores, não. Os clientes que chegam lá e parece que essa pessoa ela não entendeu que ela mora numa cidade chamada Goiânia, que é uma cidade plural, e que nós estamos vivendo no ano de 2023. Ela está vivendo, sei lá, em qual ano, em qual planeta que ela está vivendo. Inclusive, você tem que lidar com isso. Inclusive, você que está em Goiânia, segue aqui, tá aqui embaixo o Instagram do Lola, que é um bar, um pub, um calçadão muito legal. É um dos meus lugares favoritos de Goiânia. Astralizou. Vai lá. O bar da Lula conseguiu um troço que pra bar é muito difícil. Eu sei como frequentador de bar assíduo, que é astralizar, né, irmão? Conseguir criar uma cara, uma identidade. Até porque fica, você citou, no bairro que é essa pérola goianiense, que é o Jardim América. O Jardim América é uma espécie de uma suruba instalada num purgatório domiciliar. É verdade. Esse é o Jardim, né, irmão? O Jardim é extraordinário. America Garden, né? O America Garden. É isso. America Garden. Henrique, valeu, muito obrigado de coração. Cara, a gente ficaria trocando ideia aqui a noite inteira. Muito obrigado de verdade pelo ter aceito o convite. Você que está assistindo esse vídeo, não esquece, se inscreve aí. Dá muito trabalho fazer isso, a gente bebe demais. Pra você tá conseguindo assistir isso aí, Henrique. Valeu demais, viu, meu irmão? Valeu, mais uma com vez. Deus, irmão. Com Deus. Obrigado. Valeu. É isso aí, em breve mais episódios do Saideira Podcast. Valeu. E aí?